Olá, buenos días. Me llamo Gustavo Ragalzi Alves y les hablaré sobre el pueblo romani de Latinoamérica con especial atención en México, Argentina y Colombia. Les compartilharé algunos datos sobre su historia, costumbres e identidad. El término gitano es una denominación amplia que se utiliza para referirse a diversos pueblos nómadas de origen indio, subdivididos en diferentes etnias y grupos, como los romanes, los cabrones y los sinti. Dentro de estas etnias existen divisiones más pequeñas y vitsa es uno de los términos utilizados para estas subdivisiones que funcionan como clanes ou apelidos compartidos que indicam parentesco e a menudo tradições comuns ou regiões de origem. Quando falamos de las mulheres romanas em Latinoamérica, não nos referimos simplesmente a um povo exótico, nem a um povo aislado, nem a figuras místicas que aparecem em las películas. Hablamos de mulheres reales, parte de comunidades que han existido em continente durante mais de um ciclo, com histórias de migração, sobrevivência, reconstrução e existência cultural. A presença romana em Latinoamérica suele ser invisível, pero sua contribuição cultural, a fortaleza de suas comunidades e a profundidade de suas tradições hacen de las mulheres sean fundamentales para compreender a diversidade mesma do continente. Para entender quiénes são as mulheres romanas de Latinoamérica, devemos retroceder um pouco e observar a origem do povo romano. Os romanos se originaram na região noroccidental da Índia e iniciaram sua grande migração ao redor do século XI. Viajaram através do Oriente Médio, os Balcanos e grande parte da Europa, enfrentando perseguição, expulsões, proibições culturais e incluso períodos de escravatura. Ao largo desta viagem, a cultura romana logo sobreviveu graças a sua transmissão familiar, especialmente por parte das mulheres. Elas foram quienes ensinaram a língua, cocineram pratos ancestrais, transmitiram histórias, protegeram seus filhos e mantiveram vivas as tradições que o mundo a seu redor intenta borrar. Compreender as mulheres romanas de América Latina, por lo tanto, é compreender esse papel fundamental, são guardianas da memória. As comunidades romanas de América Latina, especialmente os romanos Calderach e Lovará, chegaram ao continente entre os séculos XIX e XX. Três grandes migrações desde a Europa del Este e Balcanes. Em México, Argentina e Colômbia, as mulheres romanas desempenham um papel fundamental na preservação da cultura, da língua e das tradições familiares. Ligada à América Latina, a imigração romana à América Latina se intensificou entre finais do século XIX e princípios do século XX. Muitos grupos huyeron de las guerras en los Balcanes, la extrema pobreza e as políticas de proibição cultural vigentes em vários países europeus. Outros escaparam do nazismo que perseguiu brutalmente os romanos durante a Segunda Guerra Mundial, assassinando a cientos de milhares de pessoas em um genocídio conhecido como Porgemos. Ao chegar em América Latina, os romanos encontraram um continente profundamente mestiço, indígenas, africanos, europeus, mestiços e imigrantes de todas as partes. Neste contexto, os romanos se integraram, pero conservaram suas tradições. E este é um ponto onde a figura da mulher cobra protagonismo. Este é um ponto onde a figura da mulher cobra protagonismo. Sem elas, essa cultura habría desaparecido. Donde se assentaram? Em Argentina, Buenos Aires, foram principalmente ponto de chegada. Comunidades Calderach chegaram em Oliedas, procedentes de Hungria, România e Sérvia. Em México, os principais grupos foram os Calderach e os Lovará, que se estenderam a cidades como Cidade de México, Puebla, Guadalajara
e zonas fronteiriças. Em Colômbia, existiam grandes assentamentos em Bogotá, Barranquilla, Cartagena e algumas regiões do Caribe. Además de estos países, há comunidades significativas em Brasil, Peru, Chile, Uruguai e Equador. Sin embargo, cada país desarrolla su própria dinâmica, influenciada por las leyes locales, los prejuízos e las oportunidades econômicas. A presença romana a estes países começou principalmente com grupos que huían de las guerras, la discriminação e las crises econômicas europeias. México recebeu grupos de Cadarache e Lavara procedentes de Hungria, România e Sérvia finais do século XIX. Se assentaram em grandes cidades como a Cidade de México, provavelmente. Na Colômbia, recebeu fluxos migratórios menores, mas contínuos. A Colômbia recebeu fluxos migratórios menores, mas contínuos, especialmente de grupos romanos que viajavam com comerciantes itinerantes. Bogotá e Barranquilla conservaram importantes. Em todos estes países, as mulheres foram e seguem sendo guardianas da memória, responsáveis de transmitir a língua, a gastronomia e as práticas espirituais humanas. El papel de las mujeres romanas en América Latina. Las mujeres romanas sempre han desempenhado um papel fundamental na vida social, familiar e espiritual do povo romano. Quando uma família migra, quem preserva a cultura, quem conserva as histórias e tradições, quem educa os niños, quem mantém viva a língua em casa. As mulheres romanas são, em certo modo, o pilar da continuidade cultural romana. A língua romana. Muitos homens aprendem a língua, pero em los hogares romanos de América Latina, são as mulheres quem hablam romano a seus filhos desde pequenos e isto é fundamental. Em um mundo onde a língua majoritária pressiona as minorias para que abandonem suas línguas, a existência linguística surge de las madres e abuelas. Costumes gitanas. La vestimenta e su simbolismo. Las costumbres variam entre os distintos subgrupos, pero algunas características são comunes. Uma das imagens mais representativas de las mulheres gitanas é su vestimento tradicional. Faldas largas, telas coloridas, flores, cuernos, pendentes grandes e braceletes de metal. Pero este não é fantasia, sino simbolismo. A falda larga representa honor, madurez e respeito. Em alguns grupos também marca a etapa da vida da mulher. As joias têm um significado espiritual e familiar. Muitas famílias transmitem as moedas e acessórios de geração em geração, com forma de proteção e conexão com os ancestrais. Roles sociais e liderança. Em alguns subgrupos, as mulheres maiores se las chamam puridades. La anciana. Elas exercem autoridade moral, são conselheiras e preservam receitas, rituais, músicas e normas sociais. Em muitas comunidades romanas, um conflito não se resolve sem a presença das mulheres maiores, quienes atuam como mediadoras e guardianas do equilíbrio interno. A vida cotidiana das mulheres gitanas em Latinoamérica. A vida cotidiana das mulheres gitanas se caracteriza por la unidade familiar. Cuidam de los hijos, administram o hogar, organizam rituais, trabalham e preservam as tradições. Ocupações tradicionais. Historicamente, as mulheres gitanas se han associado com o comércio ambulante, a quiromancia e a leitura de cartas, a artesania e a dança. Pero isso não é todo. Em Latinoamérica, essas mulheres também vendem telas, roupa, roteria, trabalham em metal, em la artesania, elaboram remédios naturais e ervas, ocasionam pratos tradicionais para vender, oferecem espetáculos culturais, trabalham em negócios locais e hoje em dia, sem embargo, muitas mulheres gitanas desempenham em diversas profissões, como maestras, advogadas, empresárias, enfermeiras, artistas e ativistas sociais. Muitos conciliam as tradições com as profissões formais,
sin abandonar los rituales familiares. La comunidad ha cambiado y cambia porque las propias mujeres impulsan estas transformaciones. Matrimonio y relaciones familiares. El matrimonio es una celebración sagrada. Las festividades pueden durar 1 o más días, con músicas tradicionales, bailes de vestimenta especial y abundante comida. Cada familia celebra a su manera, porque no existe una única cultura romana. Hay decenas de grupos étnicos romanos, cada grupo uno con sus propias tradiciones. Lo que tienen en común es el papel de la mujer en la organización de la celebración. La preparación de la vestimenta y la transmisión de las normas a las jóvenes, especialmente en lo que respecta al respeto, el comportamiento y la espiritualidad. Aunque varía mucho, muchas mujeres romanas combinan elementos católicos, tradiciones familiares, preparación de ervas, oraciones de protección, amuletos, rituales de boa sorte, leituras intuitivas, práticas energéticas baseadas na proteção, la boa sorte. A espiritualidade romana é algo muito íntimo e familiar, vinculado a las ascendencias e a las proteções de los niños e del hogar. La figura de la sabia, la mulher é maior que aconselha, interpreta sinais e protege a família. Desafios que enfrentam as mulheres como em América Latina. Apesar do romanticismo que muitos associam à figura da mulher romana, a realidade é que essas mulheres enfrentam profundos desafios. Alguns estereótipos. A imagem da mulher romana como sensual, exótica, misteriosa e perigosa é uma criação externa e fantasiosa. Esto afecta diretamente seu acesso à educação e trabalho, incluso a segurança. Prejuízos de discriminação. Muitas comunidades romanas enfrentam racismo, perseguição política, falta de documentação, invisibilidade social. As mulheres são as mais afetadas, especialmente quando desejam estudar, trabalhar e na invisibilidade política. O povo romano quase nunca aparece nas políticas públicas, nos censos e estatísticas. Isso significa que muitas comunidades carecem de sistema médico, educativo e legal. Pero, apesar de isto, as mulheres romanas em América Latina existem e ser a nova geração de mulheres gitanas em identidade mais modernidade. Hoje emerge uma nova geração de mulheres gitanas que combina tradição e modernidade. Utilizam as redes sociais para mostrar suas danças, difundir sua cultura romana, combater os prejuízos, conectar comunidades. Também há mulheres gitanas em universidades, política, literatura, empreendimento. E o mais importante, o hacen sem renunciar a sua identidade. A importância de la memória e la continuidade. Lo que mantém viva sua cultura romana em Latinoamérica é sencillo e poderoso, as mulheres. Cada comida preparada, cada canção ensinada, cada cuento narrado a um hino, cada ritual, todo isso é transmissão cultural. Sem estas mulheres, o povo romano habría desaparecido. E em conclusão, as mulheres romanas de Latinoamérica são muito mais que um estereótipo. São líderes familiares, madres, comerciantes, artistas, defensoras da língua e da cultura. Mulheres que desafiam o racismo e mantêm viva uma das culturas mais antigas do mundo. Portanto, consigo siglos de história, resistência e identidade. Compreender a sua presença é compreender a força da herança romana e sim em el continente. As comunidades enfrentam desafios como os prejuízos e a invisibilidade, pero também através de uma fase de afirmação cultural. Existem iniciativas para registrar a língua romana, proteger tradições e garantir direitos sociais. Muitas mulheres lideram projetos culturais e educativos e preservam a identidade.